Como funciona o consórcio imobiliário para brasileiros que moram em outro país e que gostariam de usar o sistema de consórcio imobiliário para investir em terras aqui no Brasil? Eu sei que esse assunto ele é muito específico, porque você saiu do seu país, você está pagando impostos em outro país ou muitas vezes nem está legalizado. Como que o consórcio vai poder te ajudar e por que você deveria pegar o seu capital que você ganha em outra moeda e investir em reais aqui no Brasil? Eu sei que esse assunto ele é muito específico, por isso eu gravei um conteúdo recheado de boas informações e eu tenho certeza que você vai tirar várias dúvidas, principalmente como você vai fazer tudo isso usando o sistema de consórcio. Então, fica até o final desse vídeo e lembre-se, gostou do conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com o máximo de pessoas possíveis, porque eu sei que nenhum conteúdo desse você vai achar no YouTube. Para quem não me conhece, meu nome é Isabel Mara, eu tenho uma empresa chamada Imara Consórcios, onde eu sou uma prestadora de serviço de algumas marcas de administradoras que eu trago, inclusive, nesse canal. O nosso objetivo é muito claro, que o cliente que está interessado em comprar consórcio e ainda não sabe qual administradora ele deve escolher baseado no seu perfil e nos seus interesses. A nossa empresa ela vai te dar essa assessoria e te acompanhar durante essa escolha e após a sua escolha a gente vai te dar todo o suporte necessário como uma Disque Dúvida, um 0800 melhorado para poder te ajudar nesse processo. E quando chegar o momento mais esperado, que é a sua contemplação, você possa também ter um norte aí, ser assessorado e ter todo o suporte necessário para essa experiência ser maravilhosa usando o sistema de consórcio. Mas qual é o ponto desse vídeo, Isabel? Porque você resolveu trazer esse conteúdo voltado para pessoas que moram fora do país, né? Boa parte das pessoas que decidem sair do Brasil para buscar novas oportunidades de emprego, de recursos, na maioria dos casos, eles querem devolver esse dinheiro investindo aqui no Brasil. E boa parte das pessoas que fazem isso investem em imóvel, porque é uma forma de você ter um imóvel para quando você quiser tirar férias e voltar para o Brasil, ou seja, um imóvel também para te dar rentabilidade, para quando você falar, pô, curti lá meus 10 anos, me matei de trabalhar, vou voltar para o Brasil, pego o dinheiro todo que eu recolhi, investi em imóvel, eu vou ter ali 4, 5, 6 imóveis, é o que Deus permitia aí para vocês. E aí vocês podem viver de aluguel ou vocês podem simplesmente vender esse imóvel no futuro e também ter um capital, pôr uma renda fixa, enfim, um investimento que for mais seguro para você. Mas por que você deveria fazer isso com o sistema de consórcio? E é isso que eu quero explicar para vocês. Tem muita gente no mercado explicando várias coisas sobre o sistema de consórcio e vendendo o produto de forma equivocada, sendo que a essência dele, por natureza, ele já é um bom negócio. E é isso que eu vou contar para vocês. Como que você vai contratar o consórcio, mesmo com as correções, contemplação por sorteio, contemplação por lance. E também vou fazer uma projeção de um imóvel, se você comprasse esse imóvel, quanto tempo ele estaria valendo, e também a projeção de um aluguel, porque essa é a nossa ideia, que você possa comprar o imóvel, colocar para locação e colocar algum inquilino para pagar essa dívida, esse investimento para você. Então não perde esse vídeo, inclusive a gente atende pessoas que estão querendo investir. O nosso WhatsApp está no link da descrição e você pode clicar no botão responder as perguntinhas do bot, que ele vai ser direcionado aí para um vendedor, um especialista. Então, bora, que esse assunto você não pode perder. Invista em imóvel no Brasil de qualquer lugar do mundo. Sim, você consegue comprar imóvel morando em outro país usando o sistema de consórcio. É isso que eu quero ensinar para vocês. O Brasil, ele tem um dos maiores territórios aí do mundo, né? Inclusive está na colocação de 5º lugar, que tem o maior número de extensão aí territorial do Brasil. E o Brasil ele é dividido por 5 região, né? Região do Centro-Oeste, Nordeste, Norte e Sudeste, inclusive onde eu estou localizado, que eu sou aqui de São Paulo, ok? E aí a gente vai entrar no tema de cidades mais caras hoje para você comprar um imóvel. E por que eu quero falar sobre isso? Para você ver por que você tem que investir no Brasil. Hoje são vários estados, aqui é até interessante falar, Santa Catarina lidera e São Paulo, né? Também tem um pouquinho aqui do Paraná, Rio de Janeiro. Vitória, Espírito Santo também é muito caro, para você ter mais ou menos uma direção onde investir, né? Quando você compra um consórcio, ele vai disponibilizar para você o valor do crédito, mas você tem que ter mais ou menos uma noção de quanto você vai precisar para comprar dentro de alguma região parecida como essa. Como vocês podem ver, o Balneário Camboriú é um dos mais caros, R$ 14.839 um metro quadrado. E a média de variação, ou seja, que o imóvel vai valorizando por ano, dá 9,98.
Tem cidades aqui como Itapema, Santa Catarina, que foi até uma surpresa, tá bem parecido com Balneário Camboriú, e tá tendo 11,13 de aumento. Vitória, Espírito Santo, é uma surpresa, mas ela realmente é muito cara. Itajaí, Santa Catarina também, hoje ela é considerada a quarta cidade mais cara aí, um metro quadrado para se morar. Então você, quando vai pensar em comprar para investir, é sempre bom estar atento a esse dado, né? Tanto pelo o preço do metro quadrado, mas também pelo preço de variação, quanto esse imóvel pode valer daqui a um ano depois da sua aquisição, beleza? Lembrando que a fonte que eu tirei é desse site, né? Para vocês poderem também ter acesso a essa informação. 23% da população paga aluguel. Esse tema é tão polêmico, por quê? Eu peguei do IBGE essa figurinha, né? Então hoje, pessoas que têm casa própria, que quitaram o seu imóvel, a gente pegou o dado atualizado de 2024, que 2025 ainda não acabou, né? 61,6%. Beleza? E se parar para pensar, tá caindo, né? Tá caindo a quantidade de pessoas que têm imóvel próprio. Também tem pessoas ali que têm a casa, mas ainda está devendo, né? Que é o famoso financiamento. A casa é minha, mas ainda não quitei. E o aluguel. O aluguel ele vem aumentando consideravelmente. Inclusive, hoje 23% da população do Brasil paga aluguel. E cedido, né? Pessoas que moram com os pais, com a mãe, enfim, com o parente, que eu acho que esse dado está desatualizado, né? Eu conheço muita gente ainda que mora com seus pais e que ainda não tem casa própria. Ok? Por que essa informação é relevante? Porque quando a gente fala de comprar um imóvel e deixar ele aqui no Brasil, sendo que você está em outro país, a ideia é que você não tenha custo com ele, que você deixe esse imóvel aqui no Brasil alugado, né? Que alguém possa arcar com essa dívida, esse investimento que você está querendo fazer e ao longo do tempo. E aí eu peguei algumas matérias, né, de lugares relevantes que falam sobre esse tema, que o Isto é Dinheiro, que ele pega um dado também do próprio IBGE, que cresce a fatia de brasileiros que moram em casa de aluguel. Como vocês podem ver, realmente está aumentando a quantidade. E algo muito específico também é o tamanho do imóvel. Hoje, um estúdio ele é muito mais caro do que um apartamento com 2 dormitórios, porque também cresceu a quantidade de pessoas que moram sozinhos. Tem muita gente que não está querendo casar, tem muita gente que não está querendo ter filhos. Isso é um dado relevante. A maior prova é a taxa de natalidade. Tem mais pessoas morrendo e menos pessoas nascendo, né? E é super natural, até o índice de casamento. Muitos casamentos também não estão acontecendo. Então, tudo isso vai influenciando para o tipo de imóvel que você quer investir. Por que eu estou falando desse dado? Porque você tem que ficar atento ao tipo de imóvel que você vai investir. Se você falar assim, eu quero comprar uma casa de 1 milhão. Beleza, eu quero comprar uma casa de 10 milhões. Você concorda que o cara que tem condição de morar num aluguel de 1 milhão, você tem uma parcela até considerável ali, que o aluguel vai ficar, sei lá, uns 3,5, 4 mil reais. Agora, uma pessoa, se você investe no imóvel de 10 milhões, você vai acabar tendo limitação. Por quê? Quantas pessoas aqui têm condição de alugar um imóvel de 10 milhões? Aí você acaba ficando nichado, né? Trabalhando com públicos muito específicos. Então, quando você pega imóvel ali 500 mil, 600 mil, você consegue atender uma massa muito maior ali de prováveis clientes que sejam esses 23% da população. Ok? Claro que eu vou trazer aqui alguns insights, algumas ideias, mas você tem que analisar a cidade que você quer investir. Eu dei algumas dicas aqui, mas você pode escolher uma cidade relevante para você, que você queira se aposentar no futuro, que você queira voltar para gerenciar. Tem clientes meus que optam em fazer kitnets, né? Ah, eu quero comprar o terreno e construir, fazer kitnets. Ah, não, eu quero comprar vários estúdios, vários apartamentos pequenos, porque é mais fácil de gerenciar. Tem gente que faz isso em um prédio inteiro, porque é muito mais fácil de gerenciar tudo de perto. Mas isso é tudo ponto de vista para cada pessoa. O mais importante é entender por que você tem que investir no Brasil. Pegar o seu dinheiro em dólar, não só porque você quer guardar, mas porque isso pode ser realmente rentável para você. Também uma matéria da UOL, né? Que o número de domicílios alugados no Brasil aumentou 45% em 8 anos, diz o IBGE. Beleza? Preço do aluguel. Essa parte aqui eu vou deixar recheada para vocês. Por quê? Essa informação, assim que você joga no Google, você já tem mais ou menos uma noção. Mas, em média, é 0,35 do preço do imóvel a 0,50. Mas tem, sim, algumas cidades que você consegue ganhar 1% de aluguel por mês. Por quê? Lugares estratégicos. Eu estou aqui em São Paulo, por exemplo. Ficar próximo de aeroportos, ficar próximo de Expo Center Norte, que é um dos lugares que faz eventos, também é muito bom. Tem muita gente ganhando dinheiro ficando em lugares estratégicos aqui em São Paulo, como exemplo, tá?
E claro, né, gente, que a cidade mais ranqueada hoje está em São Paulo, que é a cidade de Barueri. Essa informação está desatualizada, mas eu quis pegar a informação dos últimos 12 meses, né? Mas ela já está em 68. Mas eu vou manter o 65,41 porque a informação está mais completa. São Paulo também, a cidade de São Paulo, 57,59, o metro quadrado, tá? Quantos metros você está alugando? 100 metros, 50 metros, 60 metros? Você pega esse valor e multiplica para você ter mais ou menos uma noção do preço do aluguel. Florianópolis, engraçado falar isso, que Florianópolis ainda tem que ser mais barato, lembrando que é média, tá? Porque tem cidades, bairros que são muito mais caros, que eu também vou mostrar isso para você, mas a média lá ali de Barueri tá dando 65,41. São Paulo também, que depende do lugar que você vai morar em São Paulo, né? Recife, São Luís do Maranhão, Belém do Pará, Maceió, Alagoas, Santos, Rio de Janeiro e Manaus. Então, quando você for pensar em comprar um imóvel, vocês têm que pensar em tudo. Esse é um fator decisivo, o preço da área construída e o preço que você vai ganhar no aluguel. E também a valorização do imóvel ao passar do tempo. Afinal, gente, a ideia da constituição de patrimônio é que você aumente o seu patrimônio usando o próprio imóvel que você já tem, ok? Bairros mais caros para morar de aluguel, cara. Esse dado aqui é até interessante que eu fiquei surpresa. Leblon, Rio de Janeiro. Eu não gosto muito do Rio não, viu, gente? Eu tenho muito medo, assim, eu já fiquei, enfim, fui viajar lá uma vez e não tive uma boa experiência, eu fiquei com medo mesmo, mas dizem que é muito bom, né? Eu não fui, mas é bem caro. Eu tenho bastante cliente do Rio de Janeiro que fala para comprar lá tem que ter dinheiro, né? E aqui no Leblon a variação de preço do imóvel e do aluguel, ele variou, então ele ficou menos de 2%. E ali Ipanema, Rio de Janeiro, R$ 100 o metro quadrado, é caro pra caramba. Pinheiro, São Paulo, realmente São Paulo é bem caro. Itaim Bibi, caríssimo, eu acho que é pra cima isso aí, ainda tô achando que tá barato. São Marcos, São Luís, Moema, caro também. Jardins, caríssimo. Paraíso, Lagoas, Rio de Janeiro e Pina, Recife. Tem algumas cidades aqui, estados, que não tá como Brasília. Eu atendi um cliente recentemente em Brasília, a gente procurando imóvel para ele comprar, a gente não acha por menos de R$ 1,5 milhão. Não tem casa de leilão, muito louco isso, lógico, lugares específicos de Brasília. Mas você não consegue achar imóveis assim por menos de R$ 1,5 milhão para comprar. Quando ele falou isso para mim, eu não acreditei, joguei na internet e realmente a gente não achou. Tem lugares que é muito caro, eu nem sei porque não entrou para a estatística Brasília, porque realmente é um dos lugares mais caros que eu já vi para comprar imóvel. E eu tô falando de metros quadrados minúsculos, tá? A maior procura hoje por pessoas que querem comprar imóvel ou para alugar são estúdios, né, que é a nova moda, né, aquela cama, a lavanderia ela fica separada numa parte do prédio e aí você tem uma televisão ali, uma mini cozinha. É compacto, enfim, é um novo público e a gente tem que ficar atento a um novo comportamento, porque nós da geração dos 1990 tem uma cultura, né? Se você tem minha idade, você conhece alguém. Aí as pessoas que nasceram em 1980, 1970, só que as pessoas também estão envelhecendo. Também é um público muito seleto que vocês podem ali estar escolhendo qual tipo de imóvel que você quer vender para esse público. Mas também está vindo uma leva dos anos 2000. Pessoas que ainda moram com os pais, ou pessoas que vão morar sozinho, que não quer ter filhos, não tão cedo, né? Eu mesmo tenho 33 anos e ainda não sou mãe. Tem muitas pessoas que não querem nem constituir uma família e tá tudo certo. Beleza? E aí qual é o ponto? Qual é o tipo de imóvel que vai atender esse público? Voltado para o preço do aluguel. Ou para a compra e venda do imóvel, mas o foco aqui vai ser o aluguel, tá? Então o estúdio ele é muito procurado, apartamento, por incrível que pareça, apartamento de um dormitório tem uma das maiores procuras hoje no estado de São Paulo. Como eu sou daqui, eu consigo ter esse dado mais de perto. E imóvel em condomínio, devido à violência, né, que hoje a gente tem no Brasil. Claro que tem várias cidades do interior de São Paulo que são ótimas. Eu mesmo moro numa cidade que é considerada a cidade mais segura do Brasil. Então, existem vários lugares legais que você consegue investir fora do condomínio. Mas as buscas que as pessoas vêm querendo, né, em relação a esse tema, em imóvel, né, para morar, é também a parte de segurança. E aqui eu coloquei uma das principais buscas que o inquilino quer em relação ao imóvel, né? Praticidade e localização, como vocês viram, Faria Lima, Moema, geralmente esses aluguéis mais caros tá perto de metrô, né? Um lugar onde você consegue ter mais acesso, às vezes nem segurança, né? Mas você está perto ali de uma rede de metrô que consegue te dar uma facilidade melhor ali de locomoção. Apartamentos compactos e condomínios oferecem soluções práticas para a vida moderna, muitas vezes com uma boa infraestrutura e lazer e serviço. Quem não quer ter tudo dentro do seu prédio, né?
Ainda mais São Paulo, que você não consegue andar, tanto congestionamento que tem em São Paulo, não é só o ponto da segurança. A facilidade de se locomover com o transporte público é muito melhor do que um automóvel hoje. Hoje você, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã é trânsito em São Paulo, você não consegue se desviar, beleza? Custo e benefício, o tamanho mais reduzido de apartamento e estúdio permite um aluguel mais acessível, atendendo às necessidades de inquilinos com orçamentos limitados. Tem estúdio que é 35 metros quadrados, 26 metros quadrados. Um que eu vou apresentar aqui para vocês tem 46 metros quadrados. Gente, isso é o tamanho da minha sala. Mas tem gente que gosta, né? Qual o objetivo? As pessoas estão estudando, as pessoas estão buscando novas alternativas de moradia e a gente tem que se adaptar com esse novo normal, porque é normal as pessoas se adaptar. Antigamente a gente tinha aquelas mansões, né? Hoje nem os ricos mais querem morar em casa grande, porque dá muito custo, muito IPTU, muita despesa, muita manutenção, muito funcionário, enfim. Tem imóveis compactos, né, voltados só para essa nova geração, para as gerações antigas também, que está se adaptando com o novo normal, beleza? Funcionalidade. Os imóveis são escolhidos com base na funcionalidade para a rotina do inquilino e não apenas pelo preço ou pelo metro quadrado. Cara, você compra uma casa que ela tem muita escada, tem muita janela para limpar, você tem uma grama para cortar. Isso dá trabalho, ainda mais para quem trabalha full time ali de segunda a sexta, ou às vezes as pessoas trabalham sábado e domingo. As pessoas querem praticidade e também ter qualidade de vida para viver. Então tem imóveis muito grandes hoje no Brasil, para essas gerações que trabalham bastante. Não, eu tenho uma casa em Mariporã que era um porre ficar gerenciando a grama, né? E aí você encontrava uma pessoa cortada, para essa pessoa sumia. Aí fica aquele matagal, é um extremo incômodo. Então, ter casas mais práticas e funcionais, inclusive a que eu tenho hoje, que eu comprei outra, com consórcio inclusive, ela me permite ali ter uma funcionalidade melhor. Eu compacto menos móveis, então não gasto tanto com mobília. Eu não preciso de tantas manutenções, a manutenção ela é voltada mais para o imóvel. Eu economizo no eletrônico, porque se eu pudesse colocar uma esteira dentro da casa eu colocaria, como não tem espaço, a gente não coloca. Então são coisas que você vai se adaptando, né? Acho que esse ponto é interessante para você entender o seu alvo, né? Quem vai ser o seu alvo? Quem você quer atingir? Aqui eu estou dando um exemplo, mas você pode se basear no meu público-alvo é médico, meu público-alvo é jovens que fazem faculdade, meu público-alvo é para idosos, né? Qual é o tipo de imóvel que você quer investir, na região que você quer investir, qual é o nicho ali que vai te atender melhor, beleza? Vantagens, né, gente? Qual é a principal vantagem em pegar o seu dinheiro que você está recebendo de outro país, né? O dólar, libra, o euro, franco suíço, e investir aqui no Brasil, investir em imóvel no Brasil. Custo de aquisição mais acessível, não preciso nem te falar, né, gente? O dólar hoje está 5 contos, 5 vezes o valor da nossa moeda. Então, com certeza, você conseguir pegar uma moeda muito forte e transformar aqui em real, você consegue ter uma quantidade de imóveis a curto prazo, dentro aí de todo o seu poder, da sua força de investimento que você tem da sua moeda. Então, eu coloquei aqui o exemplo do dólar, né? Que com o dólar forte em relação ao real, um investidor um investidor estrangeiro pode adquirir um imóvel no Brasil por um custo efetivamente menor em sua moeda local, aproveitando a desvalorização do real. Eu acho que esse é o ponto facultativo. Aqui já seria o ponto crucial. Você literalmente vai comprar um imóvel, né? E vai pagar como se fosse com desconto. Com desconto aí 5 vezes mais barato. Se você fosse comprar na moeda local, que é onde você atua hoje, no país que você mora. Então, o Brasil, assim que você investe em terra, você acaba já ganhando dinheiro. E também, a qualquer momento, que vocês podem aprender isso no meu vídeo, você consegue usar esse próprio imóvel do Brasil que está quitado aqui para deixar ele como garantia para comprar imóvel em outros países, né? Que isso também é um tema para um próximo vídeo. Mas é interessante falar isso, que quanto mais patrimônio você tem no Brasil quitado na sua titularidade, ele pode ser utilizado como garantia para investimento em outros lugares usando o sistema de consórcio, inclusive. Número 2, potencial valorização. O mercado imobiliário brasileiro tem um histórico de resiliência e potência de crescimento, especialmente em áreas com desenvolvimento de infraestrutura ou forte apelo turístico. Eu vou dar experiência minha, né? Eu comprei uma casa em 2019 e aí em 2020, pandemia. A minha casa dobrou de preço depois da pandemia, porque eu tinha comprado num lugar um pouco mais afastado de São Paulo, e aí aquele meu imóvel ele acabou dobrando de valor. Então, no momento muito ruim, que foi a pandemia mundial, eu ainda consegui ganhar dinheiro. E por que eu quero falar sobre isso? Porque o Brasil, ele tem sim a cultura
Eu preciso comprar minha casa própria, eu preciso ter onde morar, eu quero ter minha independência, isso é cultural. Todo mundo aqui no Brasil, né? Pelo menos os meus amigos que eu sempre convivi, queriam comprar seu próprio carro, comprar sua própria casa. É o sonho do brasileiro. Por isso que existem tantas formas de linha de crédito, como consórcio, financiamentos, home equity, são tantas outras coisas que você pode fazer utilizando o imóvel como garantia ou desejo de compra. Beleza? Diversidade do portfólio. Eu disse que é o único investimento que você tem que ter na carteira? Claro que não, eu sou super adepto a outro tipo de investimento, inclusive eu faço, tá? Mas o imóvel, realmente, ele acabou dando um boom aí no meu patrimônio, porque comprei o imóvel por 200 e hoje ele vale 500, 600 mil reais num período ali de 4, 5 anos. Então, para mim, foi um bom investimento, né? Talvez o tempo que eu levaria para dar o aporte ali para poder ter esse montante, eu não teria toda essa rentabilidade na valorização de um imóvel. Lógico que eu estou falando de um cenário específico, foi na época da pandemia, mas aconteceu. Aconteceu e realmente eu consegui ganhar dinheiro com esse imóvel, inclusive eu coloquei ele para venda, tá? Diversificação do portfólio. Investir em um imóvel é uma forma de diversificar o portfólio, adicionando um bem tangível que é visto como um ativo seguro e de valor duradouro. A chance de um imóvel desvalorizar é só se você comprar num lugar muito ruim, como zonas de deslizamento de terra, alagamento, mas se você compra numa cidade que está em desenvolvimento, pesquisa para vocês verem a cidade de Vinhedo. Cara, o metro quadrado aqui é muito caro e é uma das cidades mais seguras para se morar no Brasil. Inclusive, meu escritório está bem próximo, que eu fico em Valinhos. Então, são lugares que você consegue investir e é certeza que você vai ter um aluguel legal, você vai conseguir ter um bom aluguel e também a valorização do seu imóvel, porque é numa boa região, todo mundo quer morar, tem uma alta demanda. Beleza? Número 4, proteção contra a inflação. Esse é polêmico, hein? Imóveis são bens reais que, ao longo do tempo, tendem a manter o seu valor, oferecendo uma proteção contra os efeitos da inflação e da desvalorização da moeda local. Lógico, né, gente, que a gente usa indexadores como o consórcio, que é a correção do INCC, para poder fazer a atualização do seu poder de compra. Mas a atualização do imóvel, né, quando ele já está ali tangível, físico, ele acaba sofrendo uma atualização bem expressiva. Eu mostrei nos slides anteriores que tem lugares ali que está aumentando 12, 14, 24% por ano. Claro que tem São Paulo, né, a grande São Paulo, que ela já está ali no máximo dela, que ela aumenta 5, 6% por ano. E é um bom negócio, porque a rotatividade que você pode ter ali com o inquilino e a possibilidade realmente real ali de fazer a alocação também é muito palpável. Então, você tem que pensar onde eu quero alugar, quanto que eu quero ganhar e qual é o seu principal objetivo. Você quer só ter um patrimônio e colocar alguém para pagar a parcela para você? Então, foca em lugares que você vai conseguir ter uma rentabilidade boa no aluguel. Ah, não, Isabel, eu quero comprar um imóvel, mas no futuro eu quero morar. Então, compra o imóvel que você gostaria, próximo da região que você queria, mas que também te dá ali um potencial de aluguel, talvez não o aluguel que você gostaria, mas para você não ter que arcar com os custos desse bem. Beleza? São algumas dicas, né? Número 5, vantagens cambiais para o investidor. Ao comprar um imóvel, R$ 1 usando o dólar, o investidor fica protegido da instabilidade cambial, pois a desvalorização do real em relação ao dólar fortalece seu capital no Brasil, ao mesmo tempo que o próprio ativo imobiliário também pode ser desvalorizado em moeda forte. Depois que esse imóvel é quitado, você vai ter um patrimônio no Brasil. Esse patrimônio você pode deixar ele como garantia substitutiva no consórcio e comprar um imóvel nos Estados Unidos. Só que qual é o ponto? O dinheiro que você vai usar hoje para comprar um imóvel no Brasil, ele vai te dar vários pontos, que é a segurança, porque um dia você pode voltar. Você consegue ter um imóvel colocando alguém para pagar essa dívida para você, você nem vai assumir essa dívida depois que o seu consórcio contemplar. Enfim, são diversos fatores. E eu não estou falando exclusivamente no Brasil, estou falando de diversificação, que às vezes você não tem linha de crédito para comprar no país que você está hoje. Você não vai ter condição suficiente para poder comprar um imóvel no país que você está, mas no Brasil você consegue usando o sistema de consórcio. E aí, quando esse consórcio quitar, quando você quitar esse imóvel, você pega esse imóvel e consegue transformar esse imóvel em outro dinheiro, em dólar, por exemplo, e comprando um imóvel em outro país, nos Estados Unidos, sei lá, na Itália, que eu tenho vídeos falando sobre isso, que é o tema garantia substitutiva, tá? E eu coloquei aqui um ponto importante, quais são as principais causas que fazem o brasileiro querer voltar para o Brasil? Meu, vamos ser sinceros, todo mundo que pensou, eu vou morar nos Estados Unidos, eu vou morar em Portugal, você vai na intenção de ter uma oportunidade de vida. Só que nem sempre, países como a América, por exemplo, você consegue se naturalizar americano. E aí, muitas das vezes, você está lá ilegalmente. Então,
tem vários pontos aí que pode fazer você tomar uma decisão para voltar para o seu planeta, né? Para a sua origem aí, que é o Brasil. E a principal, né, gente, é o medo da deportação. Eu atendo muito cliente, né, que mora em outro país, né, que ganha em outra moeda, e a maioria dos casos não estão regularizados. Então, isso é um fator, sim. A qualquer momento, você pode sair do país X e ir para o Brasil em forma de deportação. Aí, qual é o pior, né? Você saiu daqui, arriscou tudo para ir para um outro país e muitas vezes você está nesse país e você não guarda R$ 1, você não junta dinheiro, porque você está tão acostumado a fazer dólar por semana que aí você acaba se acostumando. Só que você esqueceu o básico, que às vezes você não está regularizado, né? Que a qualquer momento pode dar tudo errado. Então, cumpre o que você falou que ia fazer. Cara, eu vou sair daqui para juntar recursos, então junta dinheiro. Nem que você junte em dólar no país que você está, não tem problema, mas você tem que começar a ter esse hábito de guardar. E se seu objetivo também é comprar terras, é investir em imóvel aqui no Brasil, que a sua intenção é voltar, ou você quer ficar, né, precavido caso isso aconteça contra a sua vontade, você também tem que investir usando o sistema de consórcio, porque ele é muito mais barato, ele é muito mais econômico, e eu vou mostrar isso para vocês também no decorrer desse vídeo. Beleza? E eu não vou esconder nada, tá? Inclusive, eu vou falar sobre correção. Choque cultural e solidão. Eu entrevisto e sempre vou entrevistar clientes que moram em outro país, e esse tema eu acho que é um dos mais fortes. Eu acho que ele vem até primeiro do que o medo da deportação. Acho que o medo da deportação é uma adrenalina, mas o choque cultural e a solidão é embaçado. O impacto cultural pode ser grande, especialmente em relação à culinária. Eu mesmo não consigo ficar sem feijão. Nossa, quando eu fui viajar para o Chile, é tão louco isso, porque eu não comia feijão a hora que eu queria. Eu comia a hora que eu estava afim. Fui para o Chile e não tinha feijão. Rapaz, eu fiquei com uma abstinência. Parecia que eu usava... eu estava consumindo feijão. Era meu vício. Uma loucura isso. Eu, particularmente, não me dei bem. Tem um jogador do Corinthians, na época, o Dentinho, e ele foi morar... Esqueci, nesses países que falam umas línguas estranhas lá. E aí ele leva, a esposa dele, a Dani, ela leva suplementos, ela pega comida do Brasil para lá. Por quê? Porque até hoje ele não se adaptou, mas ele trabalha lá como jogador, né? Tá ganhando bem, ele pode pagar cestas e cestas de arroz e feijão para levar para ele, né? Mas não é a realidade da maioria. Então eu acho que isso aqui, a parte da comida, para mim, ia pesar bastante. E ao estilo de vida, o que pode levar ao problema emocional e desestabilização. Tem muito cliente no Reino Unido, muito cliente na Inglaterra, Estados Unidos, unânime, muito cliente, gente na França, eu atendo muito cliente de diversos lugares. E é unânime, solidão, porque às vezes a pessoa vai sozinha, vai com a cara com a coragem, ou vai com o namorado, se separa no meio do caminho, como já aconteceu, e aí você fica lá sozinho. E brasileiro, muitas das vezes, quando vai para outro país, ele tem dificuldade de associação. Por quê? Porque a cultura de um outro país é complicado, tem gente que não consegue. O brasileiro ele não pode ver uma pessoa no elevador que ele já quer puxar assunto, não pode ver na fila do pão. Mas a outra cultura de um outro país não funciona assim. E aí você acaba ficando solitário. E nem tudo é dinheiro. Aí você começa a perceber o quanto que o Brasil é incrível, né? Lógico que a gente tem nossos problemas, que não vem ao caso nesse vídeo, mas realmente são coisas que tem que ser pensadas antes de tomar essa decisão. Dificuldade na readaptação. Adaptação a um novo idioma, acho que essa é a parte mais difícil, né? Principalmente quando você quer ir, sei lá, para a Alemanha, esses países aí que tem a língua estranha. Cultura, hábitos pode ser muito difícil, mesmo que a pessoa tenha se mudado para um país desenvolvido. Vamos dar um caso da Suíça, né? Que eu nunca fui para a Suíça, mas eu vejo comentários falando quais são as regras de morar naquele país. Como dar descarga em determinado horário. Dizem, né, que o cachorro não pode ficar latindo muito, senão você pode pagar multa. A lei do silêncio, enfim, são várias coisas que deveriam ser naturalmente, mas, pô, se você tem filho, né, a juventude quer curtir, não consegue ter tanta limitação. Então, às vezes, você vai para um país que ele é desenvolvido, ele vai te dar tudo que você precisa, mas às vezes você não se adapta. Eu mesmo adoro um pagodinho. Eu adoro sair para ouvir uma música ao vivo, ouvir um sertanejo, e eu acho que isso eu sentiria muita falta. Inclusive, se eu fosse morar hoje em algum país, seria talvez nos Estados Unidos, na Flórida, porque tem mais a minha pegada e tá cheio de brasileiro lá. O idioma, dependendo do país que você vai, eu acho que é bem difícil, né? Eu não falo, só falo português e mal falo português direito, imagina aprender outra língua. É uma ideia que a gente tem, eu tenho essa intenção de aprender, tipo, inglês, mas tem gente que vai lá para aprender alemão, francês, né?
E imagina, às vezes você tem 40, 50 anos, não estou dizendo que é impossível, mas você às vezes quer arriscar a sua vida fazendo algo novo e a maior dificuldade é o idioma. Eu atendi uma cliente que ela ficou 5, 6 anos nos Estados Unidos e voltou falando brasileiro, português. Ela não voltou falando inglês, por quê? Porque não conseguiu se adaptar. E aí, no momento ali delicado da pandemia, ela simplesmente voltou para o Brasil e voltou sem nada. Então, eu não estou falando só baseado no que eu acho, eu estou baseado em todos os atendimentos que eu atendo, que até o momento tem 13 anos de consórcio. Nessa minha experiência, nesses 13 anos, eu vi de tudo. Então, por isso que eu quis até desenvolver esse conteúdo, porque às vezes pode ser algo parecido com o seu perfil que você está passando hoje, tá? Saudade da casa e da família eu deixei por último, porque muita gente que está decidida a ir para outro país, ele não tem intenção nenhuma de se preocupar com a família. Muitas das vezes vão até brigado, né? Mas é algo que ainda tem algumas pessoas que realmente sentem falta da família, a distância dos amigos e familiares, um dos motivos mais fortes, especialmente ao longo do tempo, que causa solidão e sentimento de isolamento. E qual é o ponto desse tema? Às vezes você foi para outro país e você está de forma ilegal. E aí, se você acontece uma tragédia na sua família, como eu já soube, né? Que essa pessoa sofreu uma tragédia, o pai morreu e não conseguiu nem no enterro do pai porque ele estava de forma ilegal em um determinado país. Então, isso também são fatores que pode decidir a qualquer momento você queira voltar. E eu vou falar para você, lidar com as emoções é a parte mais difícil. Por quê? Quando você está nessa energia, eu quero uma vida melhor, eu quero buscar uma oportunidade melhor, você coloca o dinheiro na frente. Só que aí você vai amadurecendo e aí você começa a perceber que o dinheiro não é tudo, não é só o dinheiro. Eu sou adepto ao dinheiro, gosto do dinheiro, ok? Mas você vai falar, pô, o que adianta o teu dinheiro e eu não tenho com quem dividir? Aí você começa a repensar e querer voltar para o seu país de origem. Eu estou falando isso de depoimentos de clientes, tá? Eu amo o meu Brasil, mas se eu fosse morar em outro país, eu super me adaptaria. Por quê? Porque eu ia me adaptar, eu ia fazer amizade o máximo possível ali, me conectar. E claro, eu ia em países estratégicos que eu possa ter uma vida parecida com o que eu tenho aqui no Brasil. Mas não pretendo ir embora, mas se eu fosse, eu acho que eu procuraria algo que pudesse ali me atender e que eu pudesse ir legalizada para quando eu quisesse sentir saudade voltar e ver minha família. Afinal, eu tenho 10 irmãos, né, um monte de sobrinho e tudo mais. E agora a gente vai falar da conversão do consórcio versus dólar. Vou usar o dólar como referência, mas você pode pegar a moeda onde você está vivendo hoje e usar como exemplo. E para ser justo, para me fazer essa ilustração, eu peguei um post de uma, qual é o nome que fala isso? Imobiliária, né? Uma imobiliária chamada Remax. A Remax, para quem não sabe, eu não tenho parceria nenhuma com elas, mas eu acho que é um dos lugares mais seguros para você ver preços justos, né? Porque tem sites como Viva Real, OLX, tem tanta fraude lá que eles estão colocando imóvel muito barato. E eu não quero isso, eu quero mostrar a realidade para vocês. Então, um dos sites mais seguros aí para você poder estar investindo, né? Ou namorando as informações do imóvel. Então, o Remax, ele está vendendo um estúdio no valor de R$640, representa hoje $120, lembrando que foi uma cotação que eles fizeram dia 19 de setembro, beleza? Aí ele colocou aqui, estúdio empresarial, 18 do Forte, Barueri. Ele tem um quarto, um banheiro e 46 metros quadrados. E ele está avaliado em R$640. Olha o tamanho e o preço. Mas por que eu peguei Barueri? Lembra que a gente olhou lá atrás? Barueri tinha e tem o aluguel mais caro hoje da cidade de São Paulo, ou melhor, do estado de São Paulo. E eu vou usar ele como referência. Imagina que você comprou um consórcio de imóvel no valor de 600 mil. E aí você tem interesse de investir nesse tipo de estúdio, porque a chance de você pegar esse estúdio e comprar e alugar é muito grande. Essa região ela é propícia para isso, tá? Todo mundo vai para lá, porque é a terra do Pablo Marçal, né? Porque tá do lado de Alphaville ali, né? Tem as indústrias, tem o polo industrial, tem as empresas, praticamente toda a massa da riqueza do Brasil foi para Alphaville, né? Entendeu? Então, eu vou fazer um cálculo de um consórcio hoje, dentro do meu sistema atual. Eu vou usar uma marca aqui de administradora, que é o consórcio Magalu, que ele está com crédito de 600 mil e a taxa de administração 18% e um de fundo reserva. Então, como que eu calculo o valor da parcela, né? Pego o valor do crédito mais as taxas, dá 714 mil e divido pelo tempo de pagamento, que aí a gente vai chegar numa parcela de R$ 3.025,42. Então, esse seria o seu valor de investimento. Quero comprar um imóvel de 600 mil na intenção de pegar um estúdio. Beleza? Porque eu coloquei 600 não 640, porque eu não tenho um crédito de 640, tá? Ou é 600 ou era 700 no meu sistema. Porque vai que você fala, eu quero comprar 640 e eu não tenho. Beleza? Então eu pus 600 mil para a gente poder fazer uma média, mas porque quem tem 600 mil compra uma casa, um estúdio de 640. E aqui
Eu converti também para o dólar. Claro que eu fiz a cotação do dólar de 5,28 na data do dia 23 de setembro. Então, o dólar daria 573 dólares por mês. Então, se você fosse pagar isso em reais, a gente converteria isso para o dólar, no dólar atual, 573. E por semana, 143 dólares e 25. Por quê? Porque muito cliente meu trabalha por semana, né? Ganha $1.000, às vezes $2.000 por semana. Então é só para você ter mais ou menos uma noção de quanto que você teria que trabalhar e ganhar para você poder fazer esse investimento no Brasil. Lembrando que tudo que vocês ganham, ele precisa tirar uma fatia do que vocês recebem para investir. Seja para poupar para uma aposentadoria ou para aumentar a quantidade de imóveis que você já tem. Aí aqui eu coloquei né? Aluguel em Barueri. Esse ou tá errado, tá? Mas tá bom, deixa aí. Aluguel em Barueri hoje, eu coloquei 65,41, mas ele já está em 68 e alguma coisa, tá? Mas só para ser justo. Então, se eu fosse alugar esse estúdio, né, eu teria mais ou menos aí R$ 3.008 de aluguel. A parcela do consórcio é 3.028. Você teria um aluguel ali de 3.008. Então, tá dentro, ok? IPTU, fiz uma previsão também. O IPTU seria mais ou menos na faixa de R$ 533 e o condomínio mais ou menos uns R$ 700. Então você teria um custo após a compra desse estúdio de R$ 1.233,33. Então o seu custo aqui para alugar esse imóvel, o custo do inquilino, ele vai assumir a parcela do aluguel, mais o condomínio e mais o IPTU. Então você estaria tendo um aluguel aí com esse inquilino de R$ 4.242,19. Só que aí você fala, Isabel, mas o consórcio não tem uma data pré-definida de contemplação, que é esse tema que a gente vai entrar. Mas vamos supor que você investiu ali durante, sei lá, 49 parcelas, que é o exemplo que eu vou usar agora no próximo slide. E aí você contemplou com 49 parcelas, ok? Contemplou em 49, você vai estar pagando essa parcela, e aí quando o seu bem for contemplado, você vai comprar esse estúdio, e esse estúdio você não vai ter mais esse custo, né? Esse custo da parcela do consórcio, porque o inquilino vai pagar para você. Só que ele não vai pagar só o custo do aluguel, ele também vai pagar o custo do condomínio e do IPTU. A ideia é que você transfira, porque naturalmente hoje a gente já faz isso no Brasil, quem paga o aluguel, o condomínio e o IPTU é o próprio inquilino. Até aqui tranquilo, né? E aqui eu vou fazer uma prévia do futuro. Por quê? Porque eu quero ser justa. Inclusive esse conteúdo deu muito trabalho, mas eu fiz o meu melhor. Inclusive, eu pedi ajuda do meu marido para mexer no Excel, porque não é muito minha especialidade, é só aquela que usa a calculadora para fazer conta, tá? Então, aqui eu vou falar do preço do consórcio, ele sofrendo reajuste desde a primeira compra ali, do primeiro pagamento até o último. Eu vou usar o exemplo de 236 meses, mas também vou te dar várias variações no decorrer desse slide, tá? Preço do imóvel, tá? Eu comprei esse imóvel. Agora, quanto que ele vai valorizar para mim no decorrer do tempo? Ou não, comprei esse estúdio daqui 5 anos, quanto mais ou menos ele vai estar valendo ali durante, se eu contemplar daqui 5 anos. Então, eu pensei em tudo, tá? E o preço do aluguel. Ah, Isabel, e se eu alugar esse imóvel, sei lá, depois que eu for contemplado, que é o que vai acontecer, se ele não está contemplado antes, vai comprar, né? E também eu fiz essa variação para vocês poderem raciocinar junto comigo, porque investir em consórcio imobiliário, usando o sistema de consórcio, é uma das melhores alternativas para o seu perfil, que mora fora do país usando uma moeda muito forte do que a do real. Claro que você que mora aqui no Brasil, quiser também assistir esse vídeo e quiser contribuir, compartilhar, vai ser um prazer atender vocês, tá? Então aqui eu vou usar o exemplo do estado de São Paulo e vou usar ainda a região de Barueri voltada para esse estúdio, porque tem que ter um começo, meio e fim no nosso slide, tá? Então aqui eu fiz a previsão do consórcio. Então, aqui você vai contratar o consórcio imobiliário em 236 meses, ok? E eu fiz um cenário de você não sendo contemplado, de você pegando esse dinheiro só no final do plano. Mas eu também fiz uma outra comparação, você sendo contemplado, tá? Para ser justo. Então, aqui eu peguei a média do INCC, média dos últimos 16 anos, ok? 16, 18 anos mais aproximado, e deu 5,02. Claro, gente, que o INCC teve alguns picos durante o período da pandemia, que foram 2 anos seguidos, com pico, mas não é a realidade do período. Ele sempre teve, às vezes, 3%, 4%, e tinha essas variações, e a média deu 5,02. Beleza? Então, aqui eu fiz uma projeção. Isabel, eu contratei o consórcio de 600 mil. A minha parcela é 3.025. Então, durante 12 meses, você pagou 36 mil reais. Aí, o seu consórcio vai sofrer reajuste. Então, eu coloquei um reajuste aqui de 5,02. Então, daqui a um ano, o seu consórcio vai valer 630. Lembrando que não é previsão, né? É um achismo aqui.
Se manter a média, é assim que vai acontecer o reajuste, beleza? Então, o seu crédito vai para uns 630 e aí você, durante 2 anos, você pagou 74 mil no acumulado do primeiro ano e do segundo, ok? E aí aqui, chegou no terceiro ano, você pagou 114 mil e você tem 661 mil. Porque o que eu quero falar para vocês, quando você compra ou tem a intenção de comprar aquele estúdio, ele também vai ficando mais caro com o passar do tempo. Eu vou explicar isso aqui também. Então, se você, no pior cenário, você comprou o consórcio e só pagou, no final do grupo, você saiu de uma parcela de 3.025 com todas as correções e foi para uma parcela de 7.672. Certo? Lembrando que eu estou fazendo uma projeção aqui de 19 anos, quase 20 anos. Então, o seu salário também fica mais caro, principalmente você que está recebendo em dólar. O dólar ele tende a ganhar mais, ficar mais caro do que o real. O real ele acaba desvalorizando, ok? Então, você vai ter mais poder de compra ainda em cima da nossa moeda. Mas qual é o ponto? Com o passar dos anos, daqui 20 anos, 3 mil é como se fosse 7 mil hoje. Beleza? Mas isso aqui é correção do INCC. Então, você vai entrar com uma parcela de 3 mil e vai ficar no final com uma parcela de 7.672. Só que tem um dado que eu acho que eu nunca mostrei isso no canal, né? O consórcio ele foi sendo reajustado 600 mil e ele chegou em estágio de 1.521. Então, quando você quitar o consórcio, você vai ter 1.521 de crédito para comprar o bem desejado ou pegar o dinheiro. Você pega esse dinheiro, põe no seu bolso e faz o que você quiser. Só que o que as pessoas não sabem, que você só pagou por 1.203.000. Então, se você comprou o consórcio hoje, pagou a primeira parcela e pagou a última, quitou o consórcio. No final, você vai pegar mais do que o que você pagou. Então, sabe aquela taxa de administração que você paga? Ela é zerada e eu já fiz essa conta, tá? Você pega aqui 1.521, subtrai por 1.200, 1.521 e subtrai por 1.203.000, você vai ver esse resultado, dá uns 300 e poucos mil de rentabilidade. E aí você divide por 1.203.000 para você ver mais ou menos em percentual quanto que você ganhou. Então, quando você compra o consórcio, você ainda consegue ter aí uns 29%, quase 30% de rentabilidade só porque você comprou esse consórcio. Lembrando que não é o tema desse vídeo, mas onde eu quero mostrar. Todo mundo está na internet falando que consórcio ele é bom porque você contempla no primeiro mês, que eu também não estou falando que é ruim, mas não é todo mundo que vai contemplar no primeiro mês. Eu sempre falo, aqui no primeiro ano, no dia 1º aqui da primeira, 12ª parcela, se o grupo tem, sei lá, 900 pessoas, a empresa vai contemplar 3 pessoas por mês. Então, você pegar 3 vezes 12, vai dar o quê? 36 pessoas contempladas? 36 pessoas vai contemplar por ano. 36, 36, 36, 36, 36. Até eu contemplar as 900, vai ter o cliente que vai contemplar a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Isabel, e se eu ficar por último, que é o medo de todo mundo, você vai pegar um crédito maior do que o que você pagou. Então, eu quero mostrar o cenário no pior cenário para você. Isabel, mas esse reajuste sofreu muito reajuste, mas eu ensino vocês como que vocês podem se livrar do reajuste e são para pessoas que têm intenção de ofertar lance ou fazer antecipações. No exemplo que eu vou dar, é falando justamente quando você oferta um lance, ok? Vou mostrar aqui, eu já deixei até no esquema, a planilha. Essa coluna aqui que eu fiz, ó. Eu fiz uma projeção, porque o consórcio eu falei de você sendo sorteado e ser o último. Mas vamos supor que você foi contemplado por lance. Então, o que eu fiz aqui? Você contratou um consórcio de 600 mil, tá claro? E aí, eu coloquei que você foi contemplado na parcela 121, ok? Vamos supor que você contemplou a médio prazo, que você é a médio prazo, tá? Então, você estaria nesse cenário aqui, ó. A sua parcela estaria de R$ 4.701, ok? E o seu crédito estaria de 979. Por quê? Porque você sofreu um reajuste. Então, o seu crédito foi para 979 e a sua parcela estava em R$ 4.701, ok? Só que você falou assim, Isabel, eu quero ofertar 25% desse crédito, que hoje é R$ 244 mil. Então, quando você oferta o lance, aqui eu dei um exemplo de redução da parcela. Então, eu pego o valor que eu ofertei de lance e vou reduzir no tempo restante da dívida. Eu não contratei em 226? 236? 236 menos 121, falta 115 parcelas a pagar. Então, eu vou pegar esse lance aqui de 244 e vou dividir por 115. O que eu fiz aqui? Lá eu tinha feito uma projeção de você sendo contemplado por sorteio. Aqui eu vou fazer uma projeção, você sendo contemplado daqui 121 meses, pensando no pior cenário, né?
que eu acho que é um bom cenário, né? Você pagou ali durante um período, 121 dividido por 12, você pagou ali durante 10 anos e teve seu consórcio contemplado. Por quê? Porque todo mundo garante contemplação para vocês no primeiro mês. E se você contemplar daqui 10 anos também é um bom momento, é um bom período. Se você ficar por último também, é isso que eu quero mostrar para vocês. Porque consórcio é bom, independente do período que você vai entrar no consórcio. Beleza? Então aqui eu fiz uma projeção, você contemplando na parcela 121. Então aqui 121, o seu crédito vai ser de 979. Só que essa parcela é de 4.937. Beleza? Então aqui eu vou optar em reduzir a sua parcela. Então você foi lá, ofertou um lance para mim de 244 mil. Quando você oferta esse lance, a empresa fala, você quer fazer o quê? Você quer reduzir o tempo de pagamento ou a sua parcela? Porque isso vai influenciar no seu saldo devedor, tá? Do quanto você vai pagar no final do plano. Então aqui, ó, quando você contempla na parcela 121 e o seu plano é em 236, vai faltar 100 em 15 meses. Então esse valor que eu vou dividir por 115, ok? Pega o lance ofertado pelo tempo restante da dívida, vai dar um valor de R$ 2.128,69. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar a parcela que era na hora que eu estava contemplado e vou fazer a subtração. E aí eu vou chegar numa parcela de R$ 2.808. Então essa vai ser a minha próxima parcela quando você for fazer, enfim, após a contemplação e a cobertura do lance. Porque onde eu quero chegar? Esse 5.02, a correção é sobre 5.02. Então a parcela é R$ 2.808,80. Aí você coloca mais 5,02%. Sua nova parcela é R$ 2.949,80. Como vocês podem ver aqui, o valor está exato. Por quê? A correção do INCC é sempre 5,02 sobre o crédito e 5,02 sobre a parcela. Ninguém sabe disso, as pessoas têm essa dificuldade. Inclusive tem um vídeo gravado falando mais específico sobre esse tema, tá? Mas onde eu quero chegar? Quando o cliente faz uma antecipação de parcela, ele antecipou 244 mil do seu saldo devedor. E a empresa perguntou, deixa eu só desativar aqui, senão os outros vão ficar mandando mensagem. Não perturbe. Até de manhã, pronto. Então a empresa vai falar assim, ó, você quer reduzir o tempo de parcela ou o tempo de pagamento? Não, eu quero reduzir o tempo de pagamento. Então eu estou quitando isso aqui do meu saldo devedor. Ok? Aqui eu fiz uma simulação de uma administradora que calcula 25% sobre o valor do crédito, tá? Então, esse valor aqui que você está me dando, você está antecipando a sua dívida. E aí, nessa amortização, eu resolvi reduzir a parcela. Então, a partir daquele momento, minha parcela vai para 2.800. E aí, acontece a mágica, né? Como você antecipou, né, a sua parcela caiu. E como a sua parcela caiu, o reajuste não vai ser mais sobre 4.700. Que era o 5,02, ele vai ser sobre 2.800. E aí o seu saldo devedor naturalmente cai. Então aqui o seu saldo devedor que lá era 1.200.000 e pouquinho, aqui foi para 1.126.000. Então esse seria o seu segundo melhor cenário. O primeiro cenário, sorteio. O que você pagou, ok? O seu custo que você pagou, você vai pegar um crédito muito maior. Nesse caso aqui, o cliente teve um crédito de 979, ok? Vai pagar 1.126.000, que é um valor muito mais baixo, certo? E ele vai ter um provável potencial de crédito de 1.521.000, porém só de correção. Ele não vai usar essa correção em benefício dele. Ele contemplou em 979, esse é o valor que ele tem para ele comprar o bem desejado. Que eu já vou te mostrar como que isso também vai fazer o casamento com o estúdio, né? E o segundo cenário que eu fiz aqui, caso o cliente queira optar em reduzir o prazo de pagamento. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer essa mesma conta, ó, 244.799,99 e vou dividir pela parcela. Então, a sua parcela é R$ 4.937,49. Igual, vou fazer na calculadora aqui, ó, 244.799,99 divide por R$ 4.937,49. Ou seja, você vai derrubar 49 meses, que dá mais ou menos aí uns 50%, 50 parcelas, tá? Então, o que a gente fez aqui, ó? A gente fez uma projeção aqui de você quitando esses meses aqui, que dá equivalente aí a 50 parcelas. Então, praticamente, esses 244 que você está ofertando para mim, você vai antecipar as últimas. Ou seja, você vai eliminar aqui 1, 2, 3, 4 anos.
Vai eliminar praticamente 4 anos de dívida, que você vai ficar sem pagar, ok? Aí, que conta que a gente fez? Ó, os seus reajustes, eles vão continuar acontecendo. Então, imagina que você contemplou na parcela 21 também. Só que de vez você reduzir, ok? A parcela, você quis reduzir o tempo de pagamento. E aí você eliminou esse tempo. Então, a sua correção ela vai parar aqui. Olha que interessante. E qual é o ponto? Olha o seu custo aqui, ó. O seu custo final, 909, mais o lance que você ofertou, 1.054. Tá vendo que o saldo devedor ele fica mais baixo, ó? Então, quando você quita, vamos supor que você consiga... contratei o consórcio em 20 anos, quero quitar em 10. O seu saldo devedor fica mais barato. Isabel, e se eu comprar um consórcio em 10 anos, o seu saldo devedor fica mais barato? Porque você vai ter menos correções do INCC. E eu quis fazer uma forma aqui ilustrativa só para vocês entenderem. Lembrando que esse cenário, o cliente contemplou na parcela, ele está com 979, ó, 979. Esse é o valor do crédito. O cliente teve um 979 de crédito, porém, ele pagou 1.054. Tá vendo que ele está chegando próximo, a taxa está quase ficando taxa zero? Por quê? Quanto mais tempo você fica num consórcio sem estar contemplado, mais chances você tem de ter um custo final mais barato. E se esse lance do cliente fosse maior, nossa, seria o melhor cenário. Aqui eu coloquei o pior cenário contemplando com 25%, né? Mas o melhor, o cara ofertou 45%. Esse jogo aqui do saldo devedor ficaria muito mais em conta. Até aí, tranquilo, né? Agora, vamos falar da parte que eu desenvolvi desse vídeo. Porque eu tinha que falar da correção, porque ninguém fala, e é uma coisa que você vai ter que lidar, ele existe. Só que você tem que estar sempre atento, que aqui é o seu poder de compra hoje. Só que daqui 20 anos, quando você chegar numa parcela de R$7.000, o seu dinheiro também ele vai ter um poder diferente no futuro, ainda mais ganhando em dólar ou em outra moeda, até o próprio real, tá? E aqui eu fiz uma projeção do preço do imóvel, usando aquele exemplo do estúdio, usando aquela métrica do estúdio, usando também as referências dos dados de Barueri. Então, eu coloquei aqui a média de Barueri no slide anterior, que estava dando 9,53 de aumento por ano. Então, cada ano que passa, está dando essa média aí de 9,53 de aumento no preço do imóvel. Então, vamos supor que esse estúdio, ele custa no valor de R$600.000, aí ele sofreu atualizações de 9,53. Eu estou usando base de referência, não dá para prever futuro, tá? Então, esse imóvel, em um ano, ele vale 600. Em 2 anos, 657. Olha o consórcio aqui do lado, ó. O consórcio, ele corrige INCC, que é custo de construção. Ele não atualiza o valor de mercado. Inclusive, a empresa tem que atualizar o seu crédito justamente por esse motivo, porque o seu imóvel que você tem intenção de comprar, ele fica mais caro. E você vai ver que a gente ainda nem consegue alcançar o preço de mercado. Ok? Então aqui, ó, você foi lá, sei lá, você contemplou na parcela, igual a gente falou, 121. Esse imóvel que você pretendia comprar, ele está avaliado em 1.491.000. Só que a empresa, ó, te disponibilizou 979 de crédito. Aí aqui vai entrar as oportunidades. Como que eu consigo comprar um imóvel de 1.400.000? Eu tenho vários clientes que estão com o imóvel aí avaliado em 2, 3 milhões que não conseguem vender. Eles baixam o preço para poder vender mais rápido. Por quê? A gente mora no Brasil e nem todo mundo tem condição aí de comprar um imóvel num valor de R$1.491, porque não tem crédito. Não tem crédito, não é fácil pegar um crédito de 1 milhão, não, gente. Tem que ter dinheiro, ainda mais com o cenário do Brasil que todo mundo está sacando recurso. Então, você pode sim chegar na negociação desse imóvel, né? Negociando ou pegando um imóvel ali um pouco mais barato dentro desse projeto. Mas qual é a ideia? Que esse consórcio ele vá atualizando o seu poder de compra, mesmo que ele não consiga acompanhar um imóvel em Barueri. Às vezes, esses 979 vai te servir tipo uma outra cidade. Por isso que você tem que analisar todos os cenários. Mas eu estou te mostrando aqui como que fica a projeção do consórcio com o INCC, como que fica o preço do imóvel, mesmo ele sofrendo variações, usando a referência de Barueri. E também, gente, eu fiz do aluguel. Isabel, e se eu fosse pegar um aluguel, como que seria a minha projeção do aluguel usando o IGPM? Lembrando que são pontos de referências, não é uma verdade absoluta, mas só para dar uma prévia, né? Porque ninguém consegue prever futuro. Mas eu consigo me basear um pouco no passado, usando a média, como que esse cenário seria. Usando também a média, tá? Do IGPM e voltado também aí para o preço do imóvel de Barueri. Então aqui eu fiz a mesma projeção, ó. O valor do aluguel para o imóvel de 600 mil. Como eu já tinha feito aquela conta para vocês, de 65 e pouquinho de Barueri, o aluguel estaria na faixa de R$3.008. Beleza? Durante um ano, o seu inquilino teria pagado 36 mil para você.
Então, o melhor cenário, claro, é contemplando o primeiro mês, né? Esse requisito seria interessante. Mas a ideia é mostrar para vocês a projeção. Cada ano que passa, o aluguel vai subindo, ó. E sobe gradativamente, porque a gente usou o índice do IGPM, eu fiz a média aqui dos 12 meses, né? E essa média deu 6,15. Então, com o passar do tempo, o aluguel também vai acompanhando. Por isso que eu falo, Isabel, eu contemplei na parcela aqui, ó, 21.979, o imóvel está avaliado em 1.491. E aí eu tenho 4.872 de um provável aluguel. Então, esse aluguel, quando você for contemplado, contemplei na parcela 21, vou colocar alguém para pagar para mim, você vai estar ganhando um aluguel de 4.872, só que a parcela do consórcio está em 4.937. Então, o aluguel meio que vai conciliando com o preço do consórcio. Então, nesse caso, seria o seu aporte, né? Você estaria investindo nesse aporte. Inclusive, aqui nessa projeção, você teria pagado R$516 mil. Só que você investiu R$516 mil, a empresa vai te dar um crédito de 979, e aí a partir daquele momento, quem vai quitar o seu imóvel é o seu inquilino. Então você investiu 516 mil e quando esse inquilino terminar de pagar a dívida, ele teve um montante ali de quase 1 milhão de aluguel para você, ele praticamente quitou sua casa. É como você tivesse arcado com 21 meses daqui para cima e daqui para baixo ele que fosse arcar para você. Então se a gente fosse colocar esse dado aqui embaixo, ó, R$500 mil ele paga para você. Então você comprou uma casa que vai valer no futuro aí 2, 3 milhões, mas quem pagou esse aluguel para você, quem pagou essa casa para você, que seria as parcelas do consórcio, foi o seu próprio inquilino. Eu acho que essa é uma das melhores referências aí para mostrar para vocês. Eu tinha feito uma projeção também com um crédito um pouco menor, você dando um lance num prazo menor de contemplação, que eu quero fazer de curto, médio e longo prazo, né? Cadê aqui minha planilha do Excel? Ok. Peraí. Aqui, ó. Excel, beleza. Aí eu fiz um segundo cenário contemplando em 49 meses, ó. Então você foi lá, contratou o consórcio, contemplou na parcela 49, ok? Porque isso aqui para mim é curto prazo, tá, gente? Curto prazo, claro, contemplar no primeiro ano é muito bom, mas se você contemplar em 49 também é um bom negócio. Então se você contemplar daqui 49 meses, vai faltar 187 do prazo que você contratou e fazendo essa continha que eu já ensinei vocês, a gente vai pegar a parcela atual do plano e vai subtrair pelo cálculo que deu aqui da divisão do lance, reduzindo também o valor da parcela. E a sua parcela vai para 2.700. E aqui você consegue ver também o seu custo final, ó. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. A sua parcela vai para 2.700. Por quê? Porque você deu um lance de 182 mil reais. E aí você vai ter um custo final de 1.108. Por quê? 925 de parcelas e 1.108. Claro que se você contemplou na parcela 49, você pegou um crédito de 729. Só que onde eu quero chegar? Nesse caso, você optou em reduzir o tempo de pagamento, né? Ou, desculpa, a parcela. Então, a sua parcela vai derrubar um pouco o seu custo final, só que você vai chegar numa parcela aproximada de 5.639. Ok? Agora, se você optar em reduzir o tempo de pagamento, que eu acho também que é um bom negócio reduzir o tempo de pagamento, aqui você acaba eliminando 1, 2, 3, 4, 5, 4 anos aí de dívida e a sua parcela vai ficar em 6.307. Só que você vai economizar onde? No custo final. Então aqui a sua parcela fica um pouco mais cara, porque o parcelamento ele vai ficar um pouco menor, só que em contrapartida você vai ter um custo final muito mais barato. Então quem tem que decidir o que é melhor para o seu perfil é você mesmo. Qual caminho você acha que é mais adequado? Você reduzir o tempo de pagamento ou reduzir a sua parcela? Quem tem que decidir isso é o seu orçamento, né? Onde você está disposto, não, Bel, eu priorizo o custo final, a parcela não tem problema, porque eu vou pagar num prazo menor, não tem problema. Lembrando, gente, que eu estou falando de 49 dividido por 12 dá 4 anos. Aqui está 4 anos aí, contemplou em 4 anos. Isso para mim é curto prazo. Contemplar em curto prazo, 4 anos é um bom prazo, tá? Então, acho que esses aí são os bons cenários para vocês imaginar as possibilidades de investir em imóvel, ter o aluguel. Isso aqui é lógico, é uma base, isso aqui não é uma verdade absoluta, a ideia realmente é poder ajudar vocês a raciocinar, até criar novas ideias aí na percepção de vocês, tá? Mas na prática, como que funciona o sistema de consórcio? Eu vou dar um exemplo, gente, de uma forma superficial, o produto, um relógio. Vamos supor que um relógio custa na faixa de R$200. O que é um consórcio, né? Você está interessado em comprar bens semelhantes, ou seja, você tem a possibilidade de acumular R$200, só que você não tem esse dinheiro. Então, o que você faz? Você forma um grupo com pessoas que querem comprar o mesmo relógio e pega dinheiros de cada participante. Aqui eu fiz de forma superficial, só para vocês entenderem o nosso raciocínio,
Mas então, se eu preciso de R$ 200 para comprar um relógio, eu preciso procurar o máximo de pessoas possíveis que possam me chegar nesses R$ 200 por mês. Então aqui eu fiz uma divisão entre 4 pessoas, cada um deu R$ 50 e o montante desses R$ 4 a gente consegue chegar no preço de R$ 200. Só que qual é o ponto? Eu cheguei nos R$ 200, a empresa precisa escolher entre os participantes quem é que tem direito à contemplação. Então aqui eu fiz um caso da Assembleia, que é o nome que a gente dá para escolher esses clientes, esses participantes que está apto à contemplação. Então a empresa vai escolher isso através de sorteio ou de lance, que eu tenho um vídeo completo falando das marcas aí que provavelmente você vai se interessar, como que funciona em cada instituição. Mas em princípio é isso, eu cheguei lá em setembro, ajuntei R$ 200. Tranquilo? Aí a empresa fala assim, ó, beleza, como que eu vou escolher esse cliente? Dentro do sorteio do lance, esse cliente foi contemplado. Esse cliente contemplou, a empresa vai sacar os R$ 200 do grupo e vai dar para ele comprar o relógio. Ou seja, ele apresenta o relógio para mim e a administradora paga. Beleza? Imagina que isso aqui é um imóvel. Você comprou o imóvel, todo mundo quer comprar um imóvel, todo mundo vai pagar uma parcelinha para juntar esse dinheiro para comprar um imóvel. Vai ter uma assembleia, que é um critério que a gente vai usar para poder distribuir esse dinheiro que a gente recolheu. Dentro do grupo que você está, a gente vai contemplar alguém. Beleza, contemplou, você vai apresentar para a administradora e ela vai pagar esse bem que você escolheu. Até aqui tá fácil, né? Aí eu fiz um outro campo, que é no caso de contemplação no mês de outubro. Então eu contemplei o cara aqui da direita, ok? Só que aí chegou em outubro, eu também continuei recolhendo os R$ 200, porque o cara que contemplou, ele não sai do grupo, ele continua contribuindo com R$ 50. Então chegou em outubro, ele pagou R$ 50, o outro pagou e a gente chegou num acumulado de R$ 200. A empresa também vai escolher um desses que não foram contemplados e vai disponibilizar o dinheiro para a empresa pagar esse bem. E isso vai acontecer em novembro, vai acontecer em dezembro, até acabar o saldo do grupo, até acabar a quantidade de pessoas contempladas. Então, nesse caso, eu fiz um exemplo de 4 meses, né? Que o cliente quer comprar esse bem no período de 4 meses, mas isso poderia ser em 40 meses, 100 meses, ou 200 meses, 240 meses, que é o que acontece do imóvel. Então, o consórcio é uma compra coletiva, onde pessoas têm interesse de comprar bens semelhantes, eles se reúnem com a intenção de comprar esse bem, e aí a critério de assembleias e lances ali a gente pega o acumulado e distribui entre as pessoas que estão pagantes ali, que estão concorrendo ativamente dentro do grupo. Ou seja, todos do grupo vão ser beneficiados, todos vão ser contemplados. Beleza, e como eu já expliquei a correção do INCC, você já entendeu o que funciona, então não vou explicar nesse vídeo. Importante falar sobre a aquisição. A gente está falando de você usar o consórcio para fazer essa tratativa. E quem vai te vender esse consórcio? Sou eu. Só que eu preciso já te preparar também para a sua documentação. Como existem diversas marcas hoje no mercado, cada marca vai exigir uma documentação primordial, ainda mais para você que está fora do país. Então eu vou te falar os pontos mais importantes para você se preparar, até mesmo para quando você for contemplar. Às vezes você está assistindo esse vídeo aqui, você já tem um consórcio. Beleza? O seu CPF ele tem que estar regular. Só que não só isso, os documentos pessoais eles têm que estar atualizados. Às vezes você foi para os Estados Unidos, está 20 anos aí e não tirou a segunda via do RG. Precisa ter a cópia do RG atualizada, pelo menos uns 10 anos aí, para você poder fazer a compra desse imóvel. Comprovante de renda. Isso aqui é polêmico. Por quê? Vou até me afastar. Tem marcas de administradora, vai exigir que você tenha renda no Brasil. Extrato bancário é uma renda, é olerite, contrato de trabalho, mas essa renda ela tem que estar dentro do Brasil. E aí que acontece o nosso maior problema, porque quem vende consórcio para brasileiro que mora em outro país está achando que está vendendo para o brasileiro que mora aqui no Brasil. E não é. As exigências da administradora vai ser igual como se estivesse aqui no Brasil. Tem sim algumas marcas no meu portfólio que vai te dar assim, uma condição diferente de usar a sua renda de outro país, né, e usar o seu contrato de trabalho de outro país. Mas não são todas as instituições. Das bandeiras que eu atuo hoje, só tem 2 que faz assim. Então você tem que ficar atento, você que comprou, sem uma consultoria da Nerds, ok? Que você quer fazer a compra e sua renda não está no Brasil. Você precisa começar a movimentar essa renda no Brasil para a empresa ter histórico de pagamento para poder liberar esse recurso para você quando você for contemplado. Porque se não ocorrer, a empresa ficar insegura, porque, pô, seu dinheiro não está passando pelo Brasil. Ela está insegura com você, ela vai pedir um fiador, ok? Não tem fiador? Começa a transferir esse dinheiro para o Brasil, regulariza, ok? E aí você solicita uma nova análise de crédito. Isso aqui é um conselho que eu vou dar para você, mas quem comprar com a minha equipe não vai ter que se preocupar, porque eu já vou te recomendar a empresa mais adequada para o seu perfil.
Mas, princípio básico, o CPF tem que estar regularizado, ele não pode estar cancelado, não pode estar suspenso, tem que regularizar, senão eu não consigo vender para você. Principalmente pessoas que casam, né? O sobrenome muda, atualiza esse nome. Comprovante de renda, praticamente 90% das marcas das administradoras que eu atuo vai exigir renda no Brasil. Tem que movimentar a renda no Brasil. Abrir uma conta no Banco do Brasil pode ser conta digital, tá? Não precisa ser aqueles bancos dinossauro, não. Pode ser banco digital e transferir esse dinheiro para o Brasil e ter uma movimentação. Que movimentação é essa? No mínimo 3 vezes o valor da parcela do seu consórcio. Ah, a parcela do meu consórcio, base 100%, né? Plano linear. Parcela é R$3.000, no mínimo R$9.000 você tem que mandar para o Brasil todo mês. Precisa fazer isso agora? A pergunta é, se você contemplar mês que vem, você vai ter renda suficiente? Não, então você vai ter que esperar até poder regularizar esse campo. Aí a decisão é sua, beleza? Comprovante de renda, comprovante de endereço no Brasil. Quando você vai comprar um imóvel no Brasil, a empresa precisa colocar um endereço fiscal do Brasil. Ok? Pode ser, Isabel, de terceiros, tipo pai, mãe, irmão, prima? Pode, mas na hora de incluir no contrato, a gente tem essa dificuldade, que às vezes vocês passam o endereço lá da Flórida, nem entra, porque o sistema é tudo nacional, é o que está aqui no Brasil. Então, apresente um comprovante de endereço de nome de terceiros, porque quando a gente for fazer o contrato de alienação, quando você vai comprar o imóvel, a gente tem que apresentar esse endereço. Para fechar o consórcio, você consegue me passar manuscrito, mas na hora de faturar, eu vou precisar de um comprovante. Beleza? Celular, gente, esse é meu único problema. Tem algumas marcas que ela já sabe que eu vendo fora do país e eu consigo formalizar por e-mail depois que eu vendi o telefone correto do cliente, que é o que acontece na maioria dos casos. Mas tem marcas aqui grandes que elas não querem saber. E na hora que eu vou preencher o seu telefone no contrato, cidadão, eu não consigo colocar o seu telefone, porque você viu de vários números lá, DDI, DDD, e eu não consigo preencher. Aí parece que eu estou colocando de má fé o seu número, mas não é. O sistema de consórcio da maioria das administradoras vai exigir um telefone do Brasil. Então, compra um chip, deixa um chip ali especializado para o Brasil. Por quê? Todo o seu meio de comunicação vai ser pelo WhatsApp, hoje é digital, e-mail, principalmente o e-mail tem que ser atualizado, né? Evite Hotmail, use e-mail do Gmail aí, que ele é bem útil. Dificilmente tem problemas. Então, eu estou dando conselhos para vocês que vai facilitar na sua operação. E sim, na hora que eu for emitir o seu contrato e você não tiver um telefone no Brasil, eu vou ter que pôr o seu telefone errado e muitas das vezes a empresa nem vai ter o seu telefone porque elas não permitem que eu cadastre isso individualmente para você. Beleza? Documentos pessoais atualizados, acho que essa parte ficou claro, né? O CPF, o RG, certidão de casamento tem que estar atualizado. Se você é casado, essa parte é fácil, que você entra no Registro Civil, que é um site, e aí você consegue solicitar a certidão de casamento, então é bem tranquilo, tá? Isso eu tô falando de documentação para entrar, gente. Você tem que saber o que vai acontecer, porque você pode ser contemplado a qualquer momento. E se você contemplar rápido, como que a gente vai resolver essa equação? Beleza? Aqui eu coloquei dúvidas frequentes, acho que essa primeira aqui é importante. Casei com um estrangeiro, né? As espertinhas de plantão, conseguiu o green card aí, tô brincando, viu, gente? O amor é lindo. Preciso trazer a certidão de casamento para o Brasil? Então vamos lá. Quando você casa em outro país, você precisa regularizar. Aí eu já coloquei a documentação necessária. Documento de identidade completa de ambos, ou seja, você brasileira e o seu estrangeiro que você casou, né? Teu CPF ou fazer e apresentar o passaporte. Ou seja, se o seu americano, né, o seu italiano, o seu francês que você casou, ele tem que, naturalmente, ele vem para o Brasil e regulariza essa situação dele aqui, que ele vai virar um cidadão também brasileiro. Então, ele tem que criar um CPF para poder comprar imóvel no Brasil, né? Acho que é o primeiro ponto, né? Ou qualquer pessoa que tenha naturalizado brasileiro tem que ter CPF para poder fazer aquisição. E a empresa, não tem o RG, mas você tem o passaporte, a empresa vai aceitar, mas você precisa ter o CPF. Comprovante de endereço no Brasil, acho que isso a gente já está claro. Certidão de casamento, precisa fazer o registro e translado da certidão de casamento para o Brasil. Porque às vezes você casou lá na Europa, casou na América, e você precisa fazer esse translado, procurar um responsável para fazer isso para você ficar regulamentado aqui no Brasil. Porque quando você vai comprar um imóvel, a gente vai pedir sua certidão de casamento. E não pode ter divergência, tá? Até mesmo para contribuição, gente, se você tiver regulamentado aqui no Brasil e você comprar com uma empresa X que aceita a sua renda de outro país, você pode até incluir a renda do seu marido, que eu vou falar isso no próximo slide, tá? Mas é importante regularizar essa documentação para cá e você não tem problema. Casada, né?
E o DOC do imóvel, do vendedor e do imóvel, vê no registro de imóveis se exige mais alguma documentação específica, porque cada cidade, cada cartório tem a sua especificação. É até importante ressaltar que as marcas tradicionais vai exigir que você tenha procurador. Eu tenho uma outra marca que ela aceita uma certificação, chamada certificação A3 do Serasa. Então, essa certificação da A3 ela é suficiente para você comprar um imóvel à distância e assinar documento de cartório, desde que a pessoa que está te vendendo um imóvel também tem essa certificação A3. Quando você contemplar, vou estar aqui fazendo todo esse processo para vocês e vocês não vão ter que se preocupar que o time da Nerds ele tem uma equipe especializada só para fazer isso. Lembrando que a gente ainda não atende pessoas que compraram em outro lugar. Você tem que comprar o consórcio com a Nerds para a gente poder assessorar vocês. Aceita a renda do meu cônjuge? Desde que tenha feito a regularização do casamento no Brasil e que seja casado civilmente ou tenha um contrato de união estável. Esses dias eu vendi para a Mariana e a Mariana ela é amigada com a Carla. Ou seja, elas são juntadas, né? Ela não tem contrato de união estável, porque elas não formalizaram, e também não tem um contrato de união ou de casamento. Se ela quiser usar a renda da Carla e a da Mariana, ok? Elas precisam unir isso, casar. Por quê? Isso para qualquer pessoa, tá? Eu tenho o João e a Maria. Se não for casado civilmente e não tiver um contrato de união estável, não tem como eu incluir você na matrícula e nem usar a renda do seu cônjuge. Então, você vai ter que casar, vai ter que regularizar sua situação caso você queira comprar esse imóvel desejado compartilhado. Então, assim que você casar, eu já incluo o seu cônjuge no contrato e uso a renda dele ali como um complemento. Beleza? Dúvidas frequentes. Eu coloquei um campo aqui que é o acordo de não tributação. Coloquei alguns países aqui para vocês verem: África do Sul, Canadá, Chile, China, Coreia do Sul, Dinamarca, Bélgica, Austrália, Argentina, Alemanha, não quer? Emirados, Arábia Unidos, nem sabia que existia esse país, Equador, Espanha, Filipinas, Israel, Noruega, República Tcheca, Rússia, enfim. O que acontece com a não tributação? Esses países, você tem um acordo com esses países que você fala assim, eu estou morando na Alemanha, então eu vou pagar os impostos da Alemanha e aí não vai contabilizar os impostos que eu quero fazer aqui no Brasil. Eu estou falando para pessoas que não deram saída fiscal no Brasil. E aí, como você não deu saída fiscal no Brasil, você tem que pagar imposto no Brasil. Aí você fala, mas como que eu vou pagar imposto no Brasil se eu estou morando na Alemanha? Aí tem empresas parceiras, se você pagar lá, não precisa pagar aqui. Ok? Você consegue ter essa informação dentro do Gov, eles falam sobre esse assunto e até o slide aqui, o link, mas você joga aí no Google, acordo de não tributação, Gov, que já vai aparecer essa informação para você ler, até informação atualizada, que eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo. É uma ferramenta essencial para evitar bitributação, ou seja, 2 vezes, e prevenir a evasão fiscal em material de impostos sobre a renda entre os 2 países. Como você pode ver aqui, não tem Estados Unidos, né? Então, o melhor cenário para quem sai do Brasil é que você faça, encerramento aí fiscal do Brasil, que isso aí você tem que procurar um contador para fazer, que não é o meu tema, tá, gente? Mas eu vou falar abertamente sobre isso aqui, mas o ideal é que você procure um contador. Fiz a declaração de saída fiscal do Brasil. Como fica? Que é o melhor cenário, né? Se você não quer pagar imposto em 2 lugares, o ideal é que você dá a saída fiscal e paga imposto só nos Estados Unidos, por exemplo. Agora, se você for para os Estados Unidos, sonegar lá e sonegar aqui no Brasil, aí você fala com o seu contador. O CPF não é cancelado, até uma curiosidade, tá? É apenas alterado para a consideração de não residente. Portanto, ele continua ativo e pode ser utilizado para manter contas bancárias, comprar imóvel e fazer investimentos, por exemplo. Mas não quer dizer que isso te impede de pagar imposto, né? Se você vender um imóvel aqui no Brasil, você vai ter que pagar o imposto lá por ganho de capital. Eu tenho um imóvel no Brasil, vou ter que pagar IPTU, né? Porque você saiu daqui que você não é não residente, que você vai parar de pagar os impostos tradicionais. Isabel, como que eu faço para ser um residente? Você tem que procurar um especialista, né, que não sou eu, para você poder regulamentar isso, mas eu vi que até é uma forma simples, você preenche um formulário lá e volta, e ou só declarar seu imposto de renda do próximo ano, que você já volta a ser cidadão. Brasileiro é uma benção, né? E aqui eu coloquei dúvidas e curiosidades, eu acho que esse tema é bem legal, acho que vai tirar, enfim, pontos importantes. CPF regularizado, tranquilo, tentativo irregular, conta bancária, isso aqui é uma polêmica, Isabel, eu vou pagar em reais, eu consigo pegar minha conta dos Estados Unidos e da Itália e pagar um boleto do Brasil? Nenhum cliente até esse momento conseguiu fazer, só se algum banco fizer parceria com o Brasil. Mas nesse caso você tem que ter uma conta bancária
no Brasil, pode ser uma conta digital, e essa conta digital você transfere o dinheiro para o Brasil e você consegue fazer pagamentos de lance, consegue pagar suas parcelas mensais e também fazer essa bendita movimentação bancária que a maioria das instituições pede, tá? Mas para fazer o pagamento vai ter que ser assim. Tem marcas que permitem você pagar com cartão de crédito, que aí vai ficar até mais fácil. Mas se acontecer um erro lá no seu cartão, a empresa não conseguir pagar, não conseguir descontar do cartão, você vai ter que pagar no boleto. Então você vai ter que ter dinheiro aí dentro dessa conta do banco aí no Brasil para você poder fazer esse pagamento. Endereço de correspondência, precisa ter endereço no Brasil que possa ser de parente ou do próprio procurador. Contratação e pagamento. Aqui, processo remoto. Por quê? Você tem a possibilidade de vir para o Brasil e fazer isso, você pode fazer à distância, né? Mas se você optar pela distância e escolher a empresa, que é 90% das marcas que vai exigir que você esteja aqui fisicamente, você pode apresentar um procurador. Beleza? Aí aqui, contratação pode ser feita remota, com envio de documento por e-mail. Sim, quando você compra o consórcio comigo, toda a sua tratativa é online, então é super, na verdade, para comprar é uma maravilha. É só preencher um formulário, a gente faz a emissão do seu contrato, você estando de acordo, você assina, assinou, a gente libera a sua forma de pagamento ou na hora instantâneo, tá? E todo o seu acesso é feito através do aplicativo. Beleza? Pagamento, as parcelas são pagas em reais e geralmente por Pix, cartão de crédito ou boleto. Tá vendo? Tem que ter conta no Brasil. Acho que é o melhor cenário para resolver essa questão. Ou você pode tentar pagar pelo cartão de crédito, mas se tiver algum contratempo, vai ter que pagar dentro do boleto, tá? O uso da carta de crédito. Procurador, se for contemplado e continuar fora do país, você pode nomear um procurador no Brasil. Esse aqui a gente recomenda para as pessoas ilegais, né, que não têm intenção de voltar tão cedo para o Brasil e gostaria de faturar. Então tem um procurador para fazer essa tratativa. O poder do procurador, né? Que poder que você está dando para esse cara? Se o procurador pode usar a carta de crédito para comprar um imóvel, cuidar da documentação e resolver questões legais, como em cartório, escolher o bem, assinar por você os documentos. E esse poder você vai dar dentro dessa procuração. E se você não tem essa procuração, às vezes é obrigado, né, com alguém da sua família, só que aí você contemplou, agora você quer fazer as pazes para usar esse procurador a seu favor, ele pode ser feito, né, esse documento dentro do seu próprio consulado, mais próximo aí da sua residência, do país que você está atuando. Tranquilo? Aqui, gente, eu não coloquei a certificação A3 porque é um caso de exceção de várias marcas, não é comum fazer isso. Acredito que no futuro muito breve vai ser permitido, mas você consegue sim substituir a figura do procurador. Às vezes você não tem ninguém para poder fazer esse serviço para você. E aí eu tenho duas administradoras X, mais uma que trabalha super bem essa modalidade, que você vai apresentar essa certificação A3 e o vendedor do imóvel, a pessoa que está te vendendo esse imóvel, também tem que ter essa certificação A3 e aí vocês conseguem assinar de forma digital e conseguem fazer essa tratativa à distância. Nem precisa estar aqui no Brasil para fazer isso. Só não dá para escolher o imóvel, né? Você vai ter que escolher imóvel, falar com a imobiliária, a responsabilidade é sua. Ok? Considerações importantes. Regularização de documentos. Ao solicitar a procuração, é preciso registrar o documento e encaminhá-lo para a instituição financeira que está cuidando da compra do imóvel. Ou seja, contemplou, eu preciso fazer o trâmite, tem que mandar essa procuração física, né? Esse papel físico para a administradora. Aí vai ter que mandar pelos correios, tá? Declaração de imposto de renda. Mesmo morando fora, pode ser necessário declarar o consórcio no imposto de renda brasileiro, dependendo da sua situação. Isso aqui eu sempre falo que você vai ter que falar com o seu contador. O que é declarar? Você vai declarar que você está investindo esse dinheiro em consórcio. Você não vai ter custos, porque você está falando, ó, do nada, daqui 4 anos vai aparecer com a casa. Como? Você está justificando que foi através de um investimento que você fez mês a mês até você ser contemplado. Beleza? Chegamos ao final desse vídeo e é tão legal falar sobre isso porque eu trouxe assuntos muito relevantes, coisas que naturalmente eu não estava trazendo no meu canal, então eu quis trazer algo muito específico. Eu quero mostrar tudo para vocês de forma transparente, você sendo contemplado daqui no final do grupo, no encerramento contábil, ou contemplando daqui 49 meses, ou contemplando daqui 121 meses, para você realmente entender a essência do consórcio. E tudo isso linkado à compra de um imóvel, né? E também colocando um inquilino aí para pagar esse investimento para você. Por isso, na hora de comprar um consórcio, não hesite, procure a Nerd de Consórcio, essa empresa que a gente vem atuando e treinando, a gente desenvolveu profissionais qualificados para poder atender você e a sua necessidade e poder te ajudar nesse seu planejamento. E o melhor, vamos acompanhar você em toda a operação. Somos um famoso 0800 melhorado e quero crescer cada dia mais graças a vocês. Inclusive, estou muito feliz, né, com o canal e com a repercussão do canal, mas você ainda pode continuar contribuindo. Por quê?
Clica o link nesse botão, ativa as notificações, o melhor, compartilha com o máximo de pessoas possível esse conteúdo, porque ele contribui demais. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários, que o YouTube adora quando vocês interagem comigo, tá bom? Beijo pra vocês, tchau!